Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Buzon, acabei de voltar do Scrum Day 2017. A ideia aqui é eu apresentar para vocês hoje ahm, o que eu fiz lá, a apresentação que eu fiz falando sobre o PO atemporal, né? Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui, talvez fazer exatamente aquilo que eu fiz lá no evento, né? Até usando o mesmo tempo aqui de uns 25 minutos, ok? Esse assunto eu fiquei interessado porque nós falamos como comunidade muito pouco sobre PO, muito pouco sobre técnicas ligadas a PO. Geralmente quem puxa os assuntos ligados à agilidade é a pessoas mais ligadas a processo, Scrum Masters, Agile Coaches. Então é necessário que a gente fale um pouco mais de PO e que os POs também se engajem em entender todo o domínio de possibilidades que eles podem atuar e se interessem pelas dinâmicas, pelas facilitações, certo? Então eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês hoje. Ah, isso aqui é um pouquinho de mim, todo mundo já me conhece. Acessem o meu site, acessem a newsletter que está lá. Eu tenho feito posts, newsletters sobre opiniões minhas semanalmente. Então, por exemplo, quem estava assinando a minha base de newsletter recebeu a apresentação que eu fiz hoje no Scrum Day, recebeu em primeira mão, né, na segunda-feira. Então, alguns conteúdos eu acabo mandando primeiro para minha base de cadastrados. Tenho feito vídeos, como vocês podem ver, diários, falando sobre assuntos diversos em termos de agilidade. Pode se inscrever tanto no YouTube quanto curtir a minha página no Facebook, beleza? Então vamos lá. O PO, ele é um cara mais técnico, deveria ser um cara mais técnico ou um cara mais ligado a negócios? Essa discussão era a discussão que estava tendo num fishbowl lá na época do Agile Trends. Eu cheguei a participar, mas muito pontualmente da discussão. E isso ficou na minha cabeça, de certa forma, né? Então, geralmente as pessoas tendem a falar que ele não precisa ser técnico, mas ele precisa entender muito de produto. Eu vou para uma terceira via também, que além de entender um pouquinho de produto, eu acho que o skill mais forte que ele precisa ter e que ainda precisamos falar muito como comunidade são os skills de facilitação em termos de produto. Então, aquilo que o Scrum Master é para processos, o PO seria também em termos de facilitação para o produto, ok? Então, a descoberta das coisas, facilitar inceptions, facilitar a descoberta da jornada do usuário, promover insights, trazer pessoas com perspectivas diferentes e talvez, né, co-criar ali alguma coisa, isso tudo está dentro do escopo do PO, segundo a minha perspectiva. E aí eu começo falando da Dona Zoraide, né, para poder ilustrar um pouquinho aquilo que a gente vai falar daqui para frente. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora vai dar os ganchos necessários para a gente ir discutindo. Dona Zoraide, uma senhora de 70 e poucos anos, ela tem uma solicitação para você. Eu quero uma faca, né? Um pouquinho do contexto dela. Ela é uma senhora de 70 e poucos anos, como eu falei. O marido morreu recentemente, o senhor Sebastião. E hoje ela veio para nós aqui com essa solicitação, quero uma faca. E essa aqui é uma dinâmica que eu tenho rodado nas empresas onde eu tenho participado, para falar um pouco sobre o PO, para falar um pouco sobre essa questão de a descoberta da solução, né? E aí, em seguida, eu peço para eles formarem grupos, as pessoas, e eles ah, precisam seguir essas regras. Desenhar a solução perfeita para a Dona Zoraide, gastando o mínimo possível. E essas aqui são as regras do jogo, né? Então, eu faço o papel da Dona Zoraide e os grupos podem fazer perguntas. Então, cada pergunta que eles fazem, gasta-se R$ 5. Obter feedback é R$ 10. Feedback é, eles vão lá, desenham uma solução, apresenta para mim, eu falo, acho que resolve ou acho que não resolve. É minha percepção sobre a solução deles. E o experimento aqui final, simular um experimento, são R$ 20, né? E aqui eu finjo que simulo a utilização da solução que eles me deram e eu dou um feedback um pouco mais real, né? Mediante a utilização daquela coisa. E aí acontece que eles começam a fazer os grupos, né? Começam a discutir sobre, beleza, por onde a gente vai começar, né? A gente precisa gastar pouco, vamos fazer poucas perguntas, vamos experimentar algumas coisas. Tem uma discussão inicial e aí eles começam a convergir para uma pergunta. Os times mais bem-sucedidos são aqueles que fazem perguntas
relacionadas ao porquê a dona Zoraide precisa da faca, né? Esses times tendem a ir melhor e começam a chegar gastam menos para chegar na solução perfeita, né? E aí quando eles perguntam isso, eu vou falar para eles que a dona Zoraide quer uma faquinha para poder apertar o parafuso de uma cadeira que está frouxo, né? Uma utilização bem pouco convencional para uma faca. Só que o seu Sebastião, ele costumava apertar o parafuso da cadeira usando uma faquinha sem ponta. Dona Zoraide, agora que ele faleceu, Dona Zoraide se vê na necessidade de apertar o parafuso e lembrou da faquinha e te pediu uma faca. E aí você vai lá e começa a fazer perguntas do porquê que ela precisa da faca e eu te respondi. Certo? E aí o pessoal começa a convergir, começa a me apresentar uma solução, então geralmente segue essa linha aqui, onde primeiro alguns chegam a falar assim, ah, beleza, uma faquinha sem ponta resolve. Outros entendem, não, beleza, se ela precisa apertar um parafuso, vamos oferecer uma chave de fenda. E aí ele já vem para eu utilizar a chave de fenda, né? Como experimentação, gastando ali R$ 20 naquela opção de R$ 20, eles pedem para eu utilizar. Eu utilizo, só que aí eu vou dar o feedback para eles de que a minha mão está muito fraca, né? A mão da dona Zoraide é muito fraca e ela não conseguiu apertar o parafuso com a chave de fenda. Ao que eles tentam sugerir uma furadeira, né? Uma parafusadeira, e eu vou dizer então, mediante uma experimentação, que é algo pesado, até que eles chegam numa solução que é uma pessoa ah, ajudando a dona Zoraide a apertar aquele parafuso. Uma pergunta que talvez sempre falta nessa dinâmica é com que frequência a cadeira fica frouxa desse jeito, né? O parafuso fica frouxo. Porque dependendo do custo do serviço, se for uma recorrência muito grande, você pode querer sugerir para ela comprar uma nova cadeira. De repente vale a pena, né? Enfim, algumas pessoas sugerem uma chave de fenda elétrica, que é mais leve do que a parafusadeira, enfim. Aí começa uma brincadeira que a criatividade vai longe. Tudo isso por quê? Para falar que isso aqui é todo um racional, um pensamento sobre PO, né? Sobre a função do PO, sobre questionamentos que o PO deveria estar promovendo, certo? Ah, então, a gente vê isso muito pouco ainda, né? Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco, só por curiosidade, os termos pesquisados no Google, né? A popularidade dos termos. Procurei o PM e o PO. E a gente vai ver que ambos estão crescendo nos últimos 5 anos, né? 2015 tem sempre uma grande, uh, uma grande subida nas tendências dos termos ágeis, de forma geral. Se você procurar olhar para o mapa, né, você vai ver que no Brasil tem muito mais PO, talvez porque PM é inglês, né? Por isso que não é tão procurado no Brasil. Só PO vejam a tendência, né? Vem subindo, e aí vale aquele comentário de que o Agile, ele passou a barreira, passou o abismo de adoção de tecnologias e chegou no grande mercado quando a gente fala que ele está servindo já a conservadores e pragmáticos, né? Que são praticamente os bancos, instituições bem conservadoras que espera a tecnologia, os novos conceitos amadurecerem bastante, se provarem úteis e válidos com o tempo, para então eles começarem a aderir. Então, uma vez que a gente vê vários bancos, né, utilizando a agilidade, a gente percebe que o Agile já passou o abismo da curva de adoção de tecnologia e tem penetrado o grande mercado, e a gente tende a ver ainda um crescimento muito grande. Essa curva mostra um pouquinho isso também. E aí eu procurei também gerente de produto, né, em português, e aí só no Brasil, comparando com Product Owner, e você vê até que PO é mais procurado no Brasil no último ano, até do que gerente de produto, né, mostrando a popularidade do Scrum também no Brasil e no mundo. Antes de falar então sobre a minha perspectiva sobre o PO, eu preciso falar um pouquinho do que não é o PO na minha visão, ou desse estereótipo que existe no mercado, né? Dos estereótipos. Existe o garçom, convencional garçom, PO que tira pedido. O PO que tira pedido é aquele que manja muito de ferramenta, eventualmente. E ele, no caso do Dona Zoraide, que eu acabei de citar,
ele seria o cara que ia especificar a faca muito bem feito, né? Então, alguns grupos, quando eu faço a dinâmica da Dona Zoraide, né, alguns grupos vão começar perguntando o que que eu corto com a faca? E eu vou falar assim, eu posso cortar, sei lá, manteiga, pão, né? Mas isso não dá as respostas que eles precisam, só que eles fizeram as perguntas erradas também, né? E aí, isso faz com que o grupo que pergunta isso, ele assume, na verdade, que a faca já é a solução que a Dona Zoraide precisa. E ele sai especificando a faca. E aí tem grupos que especificam a faca, tipo, vai ser de inox, vai ter uma ponta arredondada, vai custar 7,50, esse tipo de coisa, né? Eles vão já mergulham direto para especificar a faca, para entregar uma faca muito bem ah, importante, bem útil, né, para a Dona Zoraide. Então esse é o garçom. O gerente de projeto é um estereótipo que é a transformação de um GP em PO. Né? A gente vê os dois casos, GP virando PO e GP virando Scrum Master, né? Dependendo do contexto em que a empresa ela trata o GP atualmente. Alguns estão mais ligados a negócio, outros um pouco mais ligados a processo. E aí, quando o GP vira PO, ele também traz todo o estereótipo de GP para dentro do PO, né? A questão de microgestão, eventualmente, né? Então, todo aquele estereótipo que a gente criou para o GP, de certa forma, acaba sendo influenciado aqui como PO atualmente. Além disso, a gente tem alguns padrões de mercado uh, de onde está o PO, né? Então, aqui você tem, por exemplo, o cliente e o fornecedor, né? Então, em alguns casos, você vê, quando existe essa relação cliente-fornecedor, o fornecedor fala assim, beleza, você, cliente, vai ser o meu PO, né? E aí, o que que você ganha com isso? Você ganha autonomia, porque você tem um PO, que é o cara que toma decisão, que é o cara que vai poder responder melhor sobre mudanças de escopo, tomar decisões sobre eventuais mudanças, enfim, vai guiar melhor. Só que você corre o risco de fazer a faca do Dona Zoraide, né? Ele vai pedir aquilo que ele acha que é a solução, então você vai faltar um pouco de facilitação nesse caso. Porque você está batizando o seu cliente ocupado no dia a dia dele como PO, e ele vai trazer uma perspectiva do PO, que é a questão do domínio do produto, mas talvez falte para ele, e ele não vai ter tempo e não vai ser a intenção dele aprender facilitações de descoberta do seu próprio produto. Outro contexto, né, ainda na questão de cliente-fornecedor, você vai ver alguns casos onde tem o PO proxy, né, às vezes é o mais comum, seja ele do fornecedor ou seja ele do cliente. Muitas vezes o cliente coloca um representante para representá-lo nessa relação desse projeto. E apesar de você ganhar em facilitação, se esse cara aqui for bom, você perde em autonomia, se isso aqui ficar quase que um garoto de recados, né? Vem aqui, o time tem uma dúvida, volta no cliente, pergunta, né? Não tem toda a autonomia possível, vai ficar aqui brincando nesse vai e volta. Mas talvez ele ajude a facilitar a descoberta de que não é uma faca que a dona Zoraide precisa, mas é uma outra coisa. Eu gosto mais desse cenário em comparação ao anterior. O melhor dos mundos, né, o ideal seria que o PO tivesse tanto autonomia quanto as características de facilitação que eu estou promovendo aqui, que eu estou dizendo aqui. E é claro, tudo isso um pouco reforçado, né, por essa frase do Goldratt, que escreveu a Meta, que diga-me como medes, que te direi como me comporto. Muito do que é o PO, o Scrum Master, é também devido à forma como as empresas medem, né? Então, você vê, por exemplo, Scrum Masters focados em entrega, tirar impedimento, porque a empresa valoriza aquele cara que é sangue nos olhos, que vai lá, que resolve e tal, mas eventualmente esse cara também pode ser reativo, né? Ele tá ali no dia a dia, não está promovendo a consciência ágil e melhores práticas e que o time aprenda a lidar com o fluxo, com os imprevistos, com uma forma melhor de se trabalhar com as coisas, com eficácia, com interação entre PO e cliente. Eventualmente ele não está trabalhando nisso, mas quando aparece um problema ele vai lá e resolve, né? Então esse seria aí o Scrum Master secretária, tem uns estereótipos de, sei lá, sangue nos olhos, enfim.
Tem alguns. O PO também tem, e isso muito devido a como as pessoas medem ele, né? Como as empresas também pedem para que ele entregue. Muitos POs são cobrados por entrega. E aí, se ele é cobrado talvez por valor de entrega, as coisas podem mudar um pouquinho também. Ok, tudo isso é como existe hoje, né? O que existe hoje? Os estereótipos, muito no mercado do PO garçom, do PO GP, o PO se formando ainda nesse contexto todo, muitos bancos começando a trabalhar com essa ideia de PO, o que é esse cara, então eles estão descobrindo ainda. E num cenário de complexidade, ou num cenário onde a gente transita muito entre o complicado e o complexo, é necessário que o PO tenha os skills de facilitação um pouco diferenciados. Eu vou falar por quê. Então, se você conhece esse framework aqui, é o Cynefin, do Dave Snowden, você sabe que você está em situações diferentes, em tempos diferentes. No seu projeto, você passa por esses estágios, que não são estágios, na verdade. Você passa por todos esses contextos, né? Por todas essas características, você vivencia quase todas elas, né? Então, você tem o simples, onde você tem melhores práticas. A relação de causa e efeito é muito óbvia, é muito direta, é previsível. Eu sei de antemão o que fazer. Né? Você, às vezes, está num contexto ou numa situação complicada, né, que você, por exemplo, não sabe, talvez, desenvolver ou criar um relógio de pulso, mas se você trouxer um especialista, ele vai saber como fazer isso exatamente. Então, é um cenário mais complicado, só que especialistas ali conseguem desenvolver aquilo de uma forma previsível e matematicamente falando, né? É possível você planejar e você executar sem muito imprevisto, né? Sem muitas descobertas. O que é diferente do complexo, né? O complexo é menos ordenado, e onde você não tem essa relação de causa e efeito sabida de antemão. Você consegue olhar para trás, depois de feito, depois de acontecido, em retrospectiva, e consegue saber o que aconteceu. Mas de antemão, a relação de causa e efeito você não sabe muito bem. Aqui você está tateando no escuro e você precisa ter práticas e soluções emergentes para poder resolver isso. E no caótico é quando você tem que uma situação muito surpreendente, onde você tem que agir primeiro, e aí depois de agindo que você vai começar a sentir onde você acabou caindo, né? Se mais no complexo ou mais no simples, e aí você começa a responder. Né? Então um exemplo que eu dou é quando eu tinha 8 anos que eu fiquei doente, eu tinha catapora, só que eu fiquei um pouco pior do que uma catapora apresenta geralmente. Minha mãe me levou no médico. O cara falou, o primeiro médico falou que era algo comum, me mandou para casa. À noite eu fiquei pior, de febre e de dor no pescoço. E aí minha mãe achou que aquilo também estava desesperada, não sabia o que que era, me levou num outro médico. E esse outro médico me falou o seguinte: interna ele imediatamente, né? Que é o cenário mais caótico. Tipo, ele já agiu. Eu não sei o que que ele tem, vamos internar porque a gente precisa controlar isso de alguma forma. Saiu do meu controle, eu não sei o que ele tem. Não é característico de uma catapora simplesmente, né? Aí então ele pede uma bateria de exames, né, para poder entender, deixa eu ver com o que que eu estou lidando, né? E aí ele pede até exames, né, se você for ver, conflituosos, que não são a mesma coisa, né? Você vai pedir um exame de bactéria, um exame de vírus, um exame de vermes, um exame de parasitas, vai pedir um raio-x para ver se é muscular, se é ósseo, o que que é, né? Então ele precisa entender onde ele está e aqui ele traz para o complexo de alguma forma. E aí, sabedor dos resultados dos exames, ele traz tudo para o complicado. Então, a especialidade dele de medicina, ele como um especialista, vai analisar os dados e vai dar um diagnóstico. Entendi. O problema que eu estou vendo aqui é uma infecção outra. É uma infecção bacteriana agora. Não é mais catapora viral, é também uma infecção bacteriana. E a bactéria chama-se Staphylococcus. Então ele sabe até exatamente qual bactéria que é, e a partir disso ele traz tudo para o simples, que é administrar o remédio, administrar o tratamento, né? Então perceba que nesse exemplo que eu dei, eu vivenciei os quatro aqui, né? As quatro situações do Cynefin,
nessas situações de relação com o primeiro médico, com o segundo médico, que tratou as coisas de uma forma mais adequada, né, à situação, e ele conseguiu aqui trazer para o complicado e para o simples e me salvar. Estou aqui para contar a história. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que nós estamos nos nossos projetos muito brincando aqui, né, no complicado complexo, mergulhando no caótico e no simples, voltando. Então, o PO dessa nova era, digamos assim, ele precisa ser um cara que tem essa sensibilidade de entender onde ele está. Por isso que eu chamo ele de cientista, né, a metáfora de um cientista. Também chamo o Agile Coach, o Scrum Master de cientista, mas um ligado a processos, um ligado mais a produto. E esse cara de produto, o PO, sabedor do contexto onde ele está, se mais complexo ou mais complicado, ele pode orientar o backlog, os sprints, da forma mais adequada. Eu preciso aprender coisas ou eu preciso já construir e entregar? E é isso que a gente vai ver agora nessa metáfora que eu criei do PO atemporal. Ele pensando no passado, no presente e no futuro. E tendo essa sensibilidade de entender o que ele precisa em cada momento desse. Então vamos falar do futuro, que é geralmente onde começam as coisas. No futuro você está preocupado em ter descoberta, ter alinhamento com as pessoas envolvidas e ter a modelagem das soluções ou das hipóteses necessárias, né? Então, na descoberta, você vai entender como que o seu usuário se comporta na interação com a possível solução que você está imaginando. No caso da Dona Zoraide, né, o que, que ela faz com a faca, o que, que ela está pretendendo dentro da rotina dela, quando que ela utiliza a faca no dia a dia e para que situação, para que contexto, né, esse tipo de coisa. Jornada do usuário, aqui tem várias técnicas que você pode utilizar como PO para poder entender isso de fato. Em alinhamento, uma vez que eu tenho a visão do que eu quero, é começar a preenchê-la de alguma forma e a completá-la com outras pessoas envolvidas, né? Então eu vou querer trazer outras pessoas, porque eu não sou um PO todo-poderoso que faço tudo sozinho. Eu também quero que as pessoas que eu acho importante, usuários, diretores, gerentes, a área de negócio envolvida, né, e o meu próprio time também contribuam co-criando nessa situação. Tá aqui um Business Model Canvas, ferramentas visuais ajudam nessa exposição, validação e cocriação das coisas. E a modelagem, por fim, mas não menos importante, é aquilo que você levantou de hipóteses iniciais, seja um plano de trabalho, um backlog, um roadmap, mas aqui fica um ponto importante que geralmente é negligenciado, é essa análise sobre a qualidade de aprendizado, né? Se você está num cenário muito complexo, onde você tem uma inovação muito grande, eventualmente você pode querer aprender antes de entregar, certo? Então se você sair numa linear, linha linear, entendeu? Ó, linha linear. Se você sair num approach linear, fazendo sprints de construção de produto, você vai aprender ainda, só que você vai aprender no final de cada sprint sobre alguma coisa. Pode ser que você queira fazer num cenário muito complexo, onde você ainda precisa tatear, está muito escuro, você pode trazer pequenos experimentos dentro do seu sprint, cujo propósito daquele sprint talvez seja aprender alguma coisa, aprender qual que é o passo, qual que é o caminho que eu vou seguir. E uma vez definido e descoberto as hipóteses sendo validadas, um caminho sendo definido, você aí sim mergulha em qualidade, mergulha em fazer as coisas bem feitas para poder entregar para o cliente. Então, esse equilíbrio, né, e essa análise geralmente não é feita. Às vezes você sai do momento de concepção desse, de inception, de jornada, de canvas, já com o backlog bem definido. Só que esse backlog pode ser bem definido, mas talvez você também queira explicitar os aprendizados que você quer ter nesse caminho, e aí as suas sprints podem ser dosadas em termos de qualidade e aprendizado. Ok? No presente, então, você está preocupado com comunicação e engajamento. A comunicação é talvez aquilo que falte numa documentação, seja suprido com a presença do PO, para não precisar ter um apoio tão grande de documentação, uma vez que a comunicação presencial ali ela é mais rica, né, mais orgânica, e ela é mais adaptativa do que uma documentação. Você vai querer conversar e estar sempre presente com o seu time. Aqui eu trago aquela ideia dos 3 Cs,
Card Confirmation Conversation, né? Onde você tem o cartão, a história, você tem os critérios de aceite, só que você também tem a conversa durante o sprint para ir completando aquela história que está incompleta e que precisa ser assim, para que as coisas fluam de uma maneira mais emergente. Ok? E engajamento, né? Você tem reviews, você tem envolvimento com os seus clientes, a área usuária utilizando as coisas que você está entregando, né? Ansiedade sobre aquilo que está sendo feito. Você precisa comunicar a eles sobre o que está sendo feito, né? Para poder, inclusive, prepará-los e criar talvez planos no presente sobre aquilo que está chegando, né? Então, esse tipo de relacionamento é importante. Pequenos feedbacks também, além do PO, do pessoal que está mais próximo, talvez o PO queira trazer para já olhar as coisas que estão sendo feitas nesse momento, nesse sprint, no presente, para poder ter essa riqueza de comunicação e engajamento das pessoas. E olhando para o passado, você vai aprender. Né? Aqui vem aquele mantra do Lean Startup, Build, Measure, Learn, onde você aqui está preocupado muito em medir e aprender. Então, se no futuro você fez um bom planejamento sobre o que gera valor no seu contexto, provavelmente você criou aqui um jeito de medir esse valor. E aí você olhando para o passado, para os sprints que já foram entregues, você vai querer colocar essa análise em prática, né? Aprendi alguma coisa? Alguma alavanca, algum indicador foi mexido de acordo com aquilo que eu esperava ou não? Preciso de outras hipóteses? Preciso aprender mais? Continuo nessa linha de backlog, de roadmap que eu estava planejando? Então, esse trabalho também é muito necessário e também muito negligenciado ainda hoje. Então, esse é um pouco do PO atemporal, um cara sensível ao contexto, sabedor do momento onde ele está, se ele precisa investir mais em aprendizado ou se ele já mergulha num plano de qualidade para entrega, né? Entendendo as coisas do que está por vir, ajudando em facilitar com técnicas, mesmo que ele não seja o bam de produto, mas ele é o cara da facilitação do produto, então ele vai promover as melhores discussões, conflitos sadios, etc. Olhando o presente para ajudar o time a dirigir de acordo com o que ele imaginava, né, e completando o raciocínio das histórias com a sua presença, com as suas intenções, ouvindo muito, né, porque todo mundo acaba sendo um pouquinho de pior no dia a dia, e esse cara aqui acaba convergindo e consolidando tudo isso. E é claro, aquilo que eu entreguei, eu quero saber se está rendendo aquilo que eu esperava para poder, inclusive, mudar o futuro, né? E é o passado aqui atuando muito forte também na questão do PO. Ok, pessoal? Muito obrigado aí para você que assistiu. Compartilhe esse vídeo com seus POs, né? Deixe os seus comentários também aqui, suas perguntas, e eu estarei disponível para respondê-las. É um prazer para mim também interagir com todos vocês. Meu nome é Rafael Buzon. Esse foi o Buzz on Air de hoje, ou a apresentação que eu fiz no Scrum Day. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.